está conectado aqui em áudio e vídeo o Major e vereador, o Marcos Palumbo. Tudo bem, Major? Como vai? Bom dia, obrigado, viu, pela atenção aqui com a Rádio Bandeirantes. Bom dia, Danilo. Bom dia a todos os ouvintes, telespectadores da Rádio Bandeirantes. Essa rádio aí que mora no meu coração, que eu tenho muito carinho. Nós temos aí uma série de eventos por causa das festas juninas nos bairros, festas juninas na escola. Eu estou aqui na escola também, numa festa junina que vai acontecer no Tatuapé. E a gente sabe que nesses dias bem complicados, a gente tem lá uma série de produções na cozinha, fogos de artifícios, fogueiras, uma série de problemas aí que podem trazer consequências graves para as pessoas, viu, Danilo? Então vale a pena esse alerta exatamente para as pessoas se prevenirem e não ter ali uma festa junina passando no hospital, viu, Danilo? Não, exatamente. Por isso a importância aqui do nosso assunto hoje, porque nessa época do ano a gente tem, né, alguns agravantes, né? O primeiro deles, o maior uso de aquecedores, de lareiras e até velas, né? Tem gente que usa vela para se aquecer, se proteger do frio. E também tem as festas juninas. As festas juninas com as tradicionais fogueiras de São João e também a queima de fogos, né? A primeira pergunta que eu te faço, Major, é o seguinte: nessa época do ano, nesse período, vocês percebem um aumento aí do casos de incêndio e de queimaduras também na população? Olha, Danilo, com certeza, porque nós temos, infelizmente, nessa época, muitas pessoas que acabam se utilizando de fogos de artifício. Fogos de artifícios que você tem que ter todo o cuidado. Por exemplo, a gente tem nas festas juninas de bairros, em alguns locais, as caixinhas de biribinha. Não, são caixinhas ali, às vezes, de fogos, né? Que aqui você tem pólvora, você tem ali uma quantidade ali que possa, lógico, você vai passar isso para uma criança. Então, a criança ela tem ali toda a atenção e você precisa, de alguma forma, fazer com que um adulto tenha sempre a presença de estar junto com uma criança. Por quê? A partir do momento que ela vai usar esse tipo de artefato, ela vai colocar esse artefato, às vezes, na boca, vai estourar em algum lugar, vai provocar jogando isso perto aí de pessoas que têm uma grande sensibilidade. A gente sabe que isso pode trazer problemas. E você tem que ficar, você que é pai, mãe, responsável, ficar atento. Porque existem classes de fogos de artifícios que estão descritos nas caixas, então você tem que ir lá procurar classe A, que é classe A exatamente que você até pode entregar para uma criança. Mas como você vai entregar para uma criança uma bombinha com fósforo, com uma série de, por exemplo, riscos que ela possa colocar fogo em algum lugar, né? Então, a gente verifica que às vezes essa classe dos fogos de artifícios não são seguidos. E aí a classe B, que são bombas, são rojões, e você vê as pessoas, às vezes, fazendo uso de álcool, no meio de um monte de multidões, utilizando um rojão, e às vezes vão soltar o rojão do lado errado, vão colocar em risco a festa junina que poderia ser ali tratada daquela maneira mais legal, com as comidas típicas, sem o risco de você ter todas os problemas lá de queimaduras, os riscos do impacto, por exemplo, de uma bomba, de um rojão caindo no meio das pessoas. Às vezes, em condomínios, vai soltar um rojão jogando na sacada do prédio, provocando incêndios. Fora os balões também, Danilo. Nós tivemos ano passado, nessa época, um pouquinho antes, aquela ocorrência triste lá no Parque Estadual do Juqueri, onde um balão caiu, iniciou um incêndio, porque a gente tem, muitas vezes, a baixa umidade relativa do ar, fazendo com que o mato fique muito seco. E aí as pessoas acabam insistindo nessa época, fazer ali uso de fogos de artifício e as classes dos fogos de artifícios diferentes para determinados grupos de pessoas, que você tem até classe C, classe D, que são de uso profissional, materiais pirofóricos, onde você tem que ter um engenheiro de segurança para que faça isso. Você tem um técnico especializado e às vezes você quer pegar na sua festa junina, montar uma bateria de fogos sem nenhuma instrução, fazendo isso de uma maneira que você acha que é o mais comum, o mais normal, e isso não é. Você tem que contratar as pessoas de lojas especializadas para que possam montar essas baterias. Então, toma cuidado. Fogos de artifícios para criança, classe A, você vê na caixinha. Classe B,
acima de 18 anos, que tem um potencial explosivo grande, não vai dar nenhum tipo de bomba para a criança, principalmente uma caixa de fósforo, porque a gente sabe que isso é um risco muito grande. E se você for montar baterias de fogos na sua festa junina, contrate alguém, porque também podem acontecer problemas graves. Eu não sei se você lembra quando teve lá em Osasco, quando foram acender uma grande fogueira e aí jogaram gasolina, até o prefeito, infelizmente, foi ali vítima, recebeu uma grande quantidade de calor no seu rosto. Isso a gente tem que ter ali toda a atenção, viu, Danilo? Não, exatamente. E, Major, você sabe, aproveitando que a gente está falando do manuseio aí de fogos de artifício, de bombas, bombinhas, rojões, né? Falando sobre as fogueiras, eu adoro festa junina e todo ano vou em alguma, né? Mas há muitos anos que eu não vejo uma fogueira de verdade mesmo. Imagino que elas não tenham sido proibidas, né? Acho que nesse Brasilzão ainda deve ter alguma festa junina que tenha a tradicional fogueira de São João. Mas é perigoso também porque existem formas corretas de se acender tanto uma churrasqueira como uma lareira e uma fogueira também, né? Não é que você pode ir jogando tudo ali para mantê-la acesa, não, Major? Olha, Danilo, o grande problema das fogueiras é que a gente já sabe que o risco potencial muito grande é da queimadura, é da gente ter aí um trabalho muito especial, às vezes, né, dos médicos, né, a doutora Silmara aí que vai participar junto também, dos hospitais, a atenção especial, o Hospital Municipal do Tatuapé, o Hospital de Queimados, que eu já estive várias vezes lá dentro, levando vítimas, né, nessa época agora ajudando o hospital, exatamente porque a gente sabe que o trabalho é muito grande, é perigoso. Quando você vai colocar o fogo em contato ali com as pessoas, poucas pessoas, às vezes, ali não vão querer chegar mais perto, jogar alguma coisa no fogo. A criança vai estar, às vezes, com uma roupa. A gente tem que ter bastante atenção, porque, às vezes, do lado de fora de um clube tem a fogueira, a criança quer chegar lá perto com uma jaqueta que é de nylon, ou o cabelo da criança que pode ter ali o início de uma combustão, e a combustão, na hora que começa a pegar fogo, não vai parar, por causa da quantidade de materiais combustíveis que você tem na própria do tecido da jaqueta, dos cabelos, e lógico, a gente tem que ter essa atenção. Então, vai fazer fogueira, pelo amor de Deus, não vai colocar fogo para você ter ali a festa junina, mas fazer alguma coisa grandiosa, porque normalmente quando a gente faz isso, a gente vai ter um risco potencial elevado e a chance de dar alguma besteira no momento de você fazer isso, ela é gigantesca, porque a gente tem ali, muitas vezes, incêndios provocados por uma brasa incandescente que ela sai voando, cai numa região de mata, inicia-se um incêndio devagarzinho, mas depois ele toma proporções grandes. Nós temos um risco potencial das queimaduras, que a gente já falou. Nós temos um risco também potencial, principalmente no aquecimento, né? Tem que lembrar que alguns locais, por exemplo, vai para algum local de chalé, vai para algum local, por exemplo, Campos do Jordão, Serra Negra, né? Aquelas cidades de montanhas, onde a gente tem ali a necessidade de aquecimento. A gente não pode colocar um material combustível que queima o oxigênio, produz monóxido de carbono dentro do ambiente fechado, porque você vai ter o seu metabolismo necessitando do oxigênio e, ao mesmo tempo, o mesmo oxigênio sendo ali consumido, por exemplo, numa churrasqueira. Nós já tivemos casos, e normalmente no começo do inverno nós temos muitos casos, né, de intoxicação pela forma incorreta de você fazer o aquecimento de um ambiente. Lógico que nessa época também vale a pena você entrar e verificar na sua casa aqueles aquecedores a gás que ficam ali normalmente nas partes da lavanderia, e a gente tem toda a necessidade para que a gente tenha ali a chance de provocar ali, por exemplo, uma falha na manutenção e ter, infelizmente, o monóxido de carbono sendo levado para dentro do ambiente que está sendo aquecido. Então, a gente tem que ter essa atenção, principalmente para que a gente não coloque em risco a vida das pessoas, viu, Danilo? Olha, queria agradecer aqui os ouvintes que estão já mandando mensagem, as dúvidas, as perguntas
para o Major Marcos Palumbo, Major do Corpo de Bombeiros, vereador aqui da cidade de São Paulo. A Keila mandou mensagem, o Eduardo Ferreira, o Devanir Vigilato, o Júlio César Francisco Silva, a Regina Barros também está aqui acompanhando com muito interesse, o Fabiano Pimentel, a Otília de Lima Silva também aqui conosco. Quem mais? A Yara Correia está falando justamente sobre isso aqui, olha. Adoro festa junina, quem não gosta são os meus gatinhos e os cachorrinhos. Meu cachorro tem que dar calmante por conta dos barulhos, né? Das bombas, das bombinhas. Quem mais aqui tá com a gente que mandou mensagem? A Odélia Vido, o Guga de Ribeirão Pires mandou uma pergunta que a gente vai já repassar em instantes aqui para o Major Marcos Palumbo. Mas, Palumbo, ainda falando sobre a festa junina, e depois a gente já passa para os aquecedores e para as lareiras, né? O cuidado já dentro de casa. Mas é possível, então, fazer uma festa junina com fogueira e com queima de fogos, ainda que os fogos sejam silenciosos, né? Porque tem ouvinte lembrando aqui no nosso chat que foram proibidos aqueles com estouro, né, com o barulho. É possível fazer uma festa junina com a fogueira e queima de fogos ou qualquer manuseio de bombas, de bombinhas, com segurança e com cuidado, ou realmente teria que contratar um especialista? Se vai fazer fogueira, tem que estar junto alguém da brigada aí do Corpo de Bombeiros? Como que funciona, hein? Bom, primeiro, para qualquer festa que você tenha em algum local aberto que vai receber um número grande de pessoas, há necessidade de você ter todas as atenções, né, e as contratações para as pessoas necessárias ali para dar a segurança nesse local. Então, quando você tem uma festa grande, de clube aberta, que recebem pessoas, você tem que ter ali o auto de vistoria em dia. E lógico, você não tem ali a chance de produzir tipo de fogos de artifícios que não vão causar transtornos para as pessoas. Essa legislação, embora aconteceu, mas ela ainda tem uma série de recursos que estão sendo empregados, então não tem uma definição ainda a respeito disso, e a gente tem que ter ali todo o cuidado, porque quando a gente fala de fogos de artifício, a gente vai falar do perigo do incêndio, do perigo de você colocar em risco por causa de queimaduras as pessoas e também os animais, né? Tadinhos ali, quando você vai ter uma bateria de fogos, mesmo que você não tenha tantos estampidos, mas você vai ter principalmente ali a luz, né, alguns barulhos que os animais têm uma audição muito mais sensível que a nossa, eles acabam captando essas imagens. Então a gente tem sim essa dificuldade, a gente tem sim que prestar atenção e, na minha opinião, se você for colocar fogos de artifícios na sua festa, contrate uma loja especializada. Fogos de artifício somente com profissionais, porque a gente está cansado de receber nessa época o sujeito pegando, às vezes, um rojão e colocando ele do lado contrário, mandando para o seu peito, mandando, às vezes, para as pessoas que estão no seu entorno, porque não vai ler, né? Antigamente segurava-se o rojão. Hoje em dia você não tem isso. Até os manuais dos fogos de artifícios falam que você tem que colocar num suporte, deixar longe. Então, como você vai fazer isso? E você quer fazer isso? Contrate alguém especializado, porque essas baterias de fogos são perigosas, muito perigosas ao ponto de colocar em risco a festa que você está produzindo. Fica aqui, que nem a gente está aqui no Lumière, falando sobre as boas práticas. Então, comida típica, olá, bolo, e vai comer canjica, vai tomar o seu vinho quente, não tem problema, mas deixa os fogos de lado, porque com certeza você pode estragar ali a sua festa, a festa do seu condomínio, a festa ali da sua família, exatamente por às vezes você quer colocar uma cerejinha no bolo. E essa cerejinha sai muitas vezes muito caro, viu, Danilo? Sai sim. Olha só, eu adoro, né, quando a gente abre aqui para os nossos ouvintes, porque o Fagner de Santos, ele leu a minha mente aqui. A minha próxima pergunta seria justamente sobre isso, né? O Fagner de Santos quer saber, Major, a forma correta de socorrer uma pessoa em chamas, né? Então, teve ali algum tipo de acidente, uma explosão, tá pegando fogo, a pessoa foi atingida. Qual é a melhor forma de socorrer uma pessoa nesse caso, hein? Bom, primeiro, quando a gente fala, imagine que você tenha uma queimadura, né? Uma queimadura na mão, não sei se a gente consegue ver ali, eu coloquei
como se fosse aqui, ó, um líquido para a gente simular isso. Se eu tenho uma queimaduras em mãos, imediatamente você deve correr. Eu vou até pedir licença aqui, ó, para o pessoal que está produzindo todas as ações aqui da festa junina. Pode vir mais, ó. Colocar a mão embaixo d'água. Para quê? Para que você tenha a diminuição da temperatura da pele, a cessação da queimadura e, principalmente, quando você está com a mão embaixo da torneira, você tentar colocar ali algumas ataduras em cima da queimadura, por exemplo, como gaze. E a gente faz isso de uma maneira a proteger a pele para que eu tenha a capacidade de ir para o hospital. Então, imagine que você faça isso de uma maneira sempre deixando essas ataduras umedecidas, ó, vou tentar colocar aqui na tela, e depois você possa passar amparando através aí de uma faixa, pode puxar um pouquinho para trás, eu tenho uma ajuda aqui, ó, o Dutra está me ajudando, exatamente para que você tenha a possibilidade de ir ao hospital, sempre colocar o coberto, para que você passe por uma avaliação médica. O que não pode acontecer nunca, né, você colocar qualquer tipo de substância numa queimadura, porque você vai ter ali a possibilidade e você vai ter que agir de maneira rápida. A doutora Silmara, eu tenho certeza que ela vai dar dicas importantes, mas é o que eu falo na emergência, Danilo. Aconteceu uma queimadura, imediatamente vá para uma torneira, coloque a mão embaixo da água corrente, faça essas aproximações ali, por exemplo, se você não tem com atadura, com gaze, utilize um pano limpo, utilize às vezes a camiseta, molhe essa camiseta, coloque em cima da lesão para você ir para o hospital. São dores muito intensas que você tem, queimaduras de primeiro, segundo, terceiro graus, onde você tem ali a necessidade do apoio médico imediatamente. Você tem que chegar e fazer esse tipo de situação estar sob controle. Por exemplo, se você tiver algum local onde você tenha... Levanta um pouquinho só. Aí, boa. Se você tiver um pouquinho, as pessoas que tenham ali, por exemplo, queimaduras na roupa, eu tenho que colocar essa pessoa no chão, para que eu tenha, às vezes, a roupa pegando fogo, o contato com o chão naquele momento faz com que abafe aquela determinada quantidade ali de calor que existe. E a pessoa pode rolar no chão, inclusive. E se você tiver uma roupa, por exemplo, uma jaqueta, você possa jogar em cima dessa pessoa, começando sempre protegendo primeiro a cabeça para os pés. E lógico, né? E ali de uma maneira tirá-la daquela situação de perigo, não incentivar que cheguem perto de fogueiras, não incentivar que ela esteja num local que ela corra o risco de ter a sua roupa ou a sua pele, cabelo queimados, né? Chapéu que pode acontecer, e ter essa atenção total, porque as queimaduras nessa época trazem muitos problemas na vida das pessoas, e o que a gente quer é que ela tenha ali a possibilidade de fazer um socorro rápido, ligando 193 para o Corpo de Bombeiros, 192 para o SAMU, e estando ali sempre atento com a sua criança, para que ela não cause ali nenhum problema durante essas festas juninas, viu, Danilo? Então, só recapitulando, então, na pele o melhor mesmo após o acidente é colocar uma atadura ou um pano, né, para proteger ali aquela região, e se for na roupa... Oi? Isso. É um pano umedecido. Um pano umedecido, exatamente. E aí na roupa, o melhor caso, então, é rolar no chão para que esse fogo apague, é isso? Lógico, se você tiver água, você pode jogar água, mas normalmente quando acontece isso, a gente está longe da água. O que faz? Pegou fogo na roupa, rola a pessoa no chão, abafa com uma jaqueta, por exemplo, que normalmente protegendo o rosto primeiro, e depois você tendo ali a possibilidade para que a gente possa extinguir esse fogo e, lógico, tratar a queimadura chamando os bombeiros, chamando o SAMU, mas sempre colocando embaixo d'água, fazendo com que a gente tenha a possibilidade de resfriar essa lesão, e ali tendo só levanta um pouquinho. Aí, ótimo, aí. Aí tendo a possibilidade ali para que eu possa proteger a pele para até a chegada do hospital, Danilo. O que não pode fazer nunca, e o pessoal faz muito, sabe o que é? Passar pasta de dente. Meu Deus do céu, a doutora Silmara, dermatologista, ela vai falar com vocês sobre isso, porque imagina chegar no hospital,
tá cheio de pasta de dente, ainda as enfermeiras, auxiliares, os médicos têm que fazer uma raspagem em cima daquele local que está tão queimado, que está debilitado, doendo pra caramba, Danilo. Então é só água. Água, faz uma compressa e vai pro hospital. Não, só de falar aqui já fico imaginando a dor, né? Tem uma pergunta chegando aqui por áudio do nosso ouvinte, vamos repassar aqui ao Major, vamos lá. Bom dia, Danilo, bom dia ao vereador Palumbo, eu sou a Maria Nascimento. Há mais ou menos 1 mês e meio, a minha filha foi fazer café e se queimou, e foi queimadura de 2º grau. Imediatamente eu mandei ela ir para o chuveiro com água fria, água corrente, e em seguida levei ao pronto-socorro, só que ela foi com uma bolsa de gelo, porque ela não aguentava de dor. Pode fazer isso ou tem alguma contraindicação? Muito obrigada. Excelente pergunta, Dera. Imagine que uma queimadura de 2º grau, ela formam-se bolhas. Elas ficam bolhas na mão, Danilo. O que pode acontecer nesse momento é que você não deva, de nenhuma forma, estourar essas bolhas. Você tem que fazer também o mesmo procedimento, colocando embaixo da torneira, para que você tenha um alívio e uma cessação da queimadura, por exemplo. Se ela queima com óleo, ela queimou com água quente, eu vou ter que interromper esse processo, diminuindo a temperatura, não estourando as bolhas e colocando sempre aquelas ataduras em cima do local, umedecidas para a proteção do local e, lógico, levar para o hospital. Todas essas queimaduras precisam ter o apoio, a supervisão médica para que eles possam passar determinados tipos de medicações, pomadas. Não vá fazer isso sem passar por um médico, porque depois você pode ter uma infecção, perder parte ali da pele, ter cicatrizes ali que ficam ali para o resto da vida, e quando você tem um contato direto com o profissional, ele vai explicar para você direitinho o que você deve fazer. Major, para a gente encerrar, a gente já falou, não é, dos cuidados, da prevenção e também como ajudar uma pessoa que está aí em chamas, né? E no caso de uma explosão, de algum acidente que começa em casa, seja com a lareira, com algum aquecedor ou mesmo, né, na churrasqueira, porque tem vários vídeos, até da própria Brigada do Corpo de Bombeiros, que publica nas redes sociais, no site oficial, e eu já vi, por exemplo, uma panela ali e que ao jogar água você acaba ocasionando ainda mais fogo, né, mais a explosão. Então, para cada tipo, você tem um método para fazer a contenção desse fogo, desse incêndio. No caso de uma lareira, de um aquecedor, é só jogar água simplesmente ou não? Imagine aqui, que a gente está aqui numa cozinha mesmo, na festa junina. Eu vou ter que fazer aqui com um selfie, viu, Danilo? Não fica preocupado aí não, que a gente vai colocar a imagem direitinho aqui para você, Então imagina uma panela que ela esteja aqui no fogo e ela tenha um óleo. Eu não posso de nenhuma forma fazer nenhum tipo de ação para que eu coloque aqui nesse local água. Se eu tiver uma panela com óleo e ela começar a pegar fogo, o que eu tenho que fazer? Vem no fogão, desliga o fogão. Se você puder, pega a tampa da panela, tampa essa panela, mas não joga nenhum tipo de água numa panela com óleo, porque você tem uma reação tão grande e as pessoas têm muitas frituras que fazem nas festas juninas nessa época. Tome cuidado, porque na cozinha você vai ter ali que ter todo o cuidado também para que você não fique com as mãos expostas naqueles objetos, por exemplo, às vezes escumadeiras que ficam dentro da panela, onde você vai ter ali a chance de se queimar, pegar nos cabos da panela, por exemplo, essa aqui, não tem nenhuma proteção. Se eu coloco a mão aqui, com certeza já vai me gerar uma queimadura. Olha a diferença dessa daqui, onde você tem a possibilidade de fazer isso com segurança. Então, são vários os problemas que a gente tem nessa época, Danilo, que a gente tem que ter atenção para que não tenhamos nenhum tipo de acidente. E a gente pede encarecidamente para que a gente não force a barra, porque quando a gente força a barra em relação a algum acidente que possa ser provocado dentro aí da cozinha ou nas festas juninas, o resultado sempre é uma queimadura grave. Pessoas vão sofrer, é uma dor intensa, é uma dor ali que ela fica por anos às vezes, e você vai sofrer bastante no hospital, além de todos os custos que poderiam ter sido evitados
por causa dessas ações, viu, Danilo? E no caso de um eletrodoméstico que está conectado aí à energia, está na tomada, também não pode jogar água ou pode, Major? Olha, se a gente tiver qualquer incêndio provocado por algum equipamento elétrico, normalmente a gente tem um equipamento elétrico em relação ao aquecimento, Danilo. Então, como que eu vou aquecer direito minha casa? Ótimo. Se você tiver lá, por exemplo, uma churrasqueira, que ela vai ter ali a chance de ter uma combustão, ela produz um gás que é extremamente tóxico, que ele pode ali entrar na sua corrente sanguínea e literalmente colocar a vítima em óbito, que é o monóxido de carbono. Eu não posso usar nenhum tipo de material que tenha combustão, que consome oxigênio, para que eu aqueça a minha casa. Mas eu posso, por exemplo, utilizar aqueles aquecedores elétricos. Aquele lá não vai ter esse efeito de produção de monóxido de carbono. Você vai ter um aquecedor elétrico que você vai ter que tomar cuidado para ver se a tomada está muito bem estabelecida, se ela tem a capacidade de suportar a quantidade de watts que aquele equipamento exige. Então, se eu tiver ali um equipamento bom, ele vai aquecer meu quarto, posso deixar ligado? Pode. Posso deixar lá dentro ele quentinho? Pode. Mas só toma cuidado para você não deixar, por exemplo, um edredom, um cobertor próximo desse equipamento, porque o que pode acontecer é de ele pegar fogo. Então, ele não vai ter nenhum problema em relação ao aquecedor, ao fato de você se intoxicar por causa da combustão causada, por exemplo, por uma churrasqueira, pelo aquecedor a gás, né, que pode ter ali uma falha de manutenção e jogar esse monóxido de carbono para dentro do seu ambiente. Se você colocar, às vezes, aqueles aquecedores que são elétricos, ou por uma resistência, que eles ficam meio vermelhão, não sei se você já viu esses daí, esses são os mais comuns, ou aqueles que são a óleo, isso não é problema. Eles são aquecidos, aquecem o ambiente, energia Joule, não tem nenhum risco para a saúde das pessoas, só que você tem que ter atenção na tomada. Se começar a pegar fogo, puxa da tomada, Danilo. Não adianta ficar ali esperando, porque se você consegue ter ali, teve um curto-circuito, você tira, desliga da tomada e acaba-se o problema. Se ele começar a pegar fogo, lógico, né? Às vezes o extintor, tira perto dos locais ali onde a gente tem materiais combustíveis, edredom, cobertor, tapete, cortina, porque o incêndio pode acontecer de uma maneira rápida e também provocar ali um grande problema na sua casa. Aldélia aqui parabenizando pela entrevista, sempre é bom aprender. O José Luiz do Nascimento está ouvindo a gente em Mongaguá. Parabéns pela participação do Major Palumbro, sempre atuante na área de segurança ao público. A Regina Missali de São Carlos também está aqui sintonizada conosco. O Edson Henrique Filho, o Manuel Gouveia, diz o seguinte: eu moro em Cidade Ademar e aqui soltam fogos com barulho sim, com muita frequência, não tem fiscalização. O Evandro Lamoglia de Jandira, excelente tema, pois as queimaduras aumentam neste mês de junho, né? Quem mais que mandou mensagem aqui para a gente registrar? O Ronaldo, da Praia Grande, mande um abraço aqui para o pessoal dos Correios. Estou acompanhando atentamente a entrevista do Major Vereador Palumbo. A Miralva, ligada aqui no rádio, acompanhando, tá a gente na cozinha, deve estar preparando alguma coisa aí para o final de semana e sintonizando aí na Rádio Bandeirantes. Professor Nelson Valente também aqui conosco. Major, para a gente encerrar, ficou faltando alguma orientação importante aí que você queira fechar aqui para a gente encerrar a entrevista? Olha, Danilo, eu queria lembrar a todos, né? Nós já tivemos incidentes gravíssimos por conta dos balões. Você que solta balão, põe a mão na sua consciência. Qual o benefício para a sociedade da prática de soltar balão nessa época? Olha, pegou fogo num balão abastecendo, no momento do abastecimento de um avião no aeroporto do Rio de Janeiro, em Viracopos. Olha o perigo que a gente tem em relação aos balões. É crime soltar balão. A legislação ambiental desde 1998, a gente precisa da ajuda do cidadão de bem para denunciar os locais onde a gente tem a soltura, a produção, o transporte de balão, que são todas ações enquadradas pela legislação, Danilo. Lembra lá do Parque Juqueri? Eu fui lá no Parque Juqueri, ainda estava no Corpo de Bombeiros, pegamos alguns animais que se queimaram, a fauna, a flora local, toda destruída por causa de um balão. Então, vamos fazer outra coisa, vai utilizar o dinheiro que vocês gastam para fazer um balão, mais de quase 15, 20 mil reais para fazer um balão, né? Tem o Disque Denúncia 181, você não se identifica, e se uma pessoa for pega com qualquer artefato de balão,
A Polícia Militar Ambiental, que faz um excelente trabalho, tem uma multa ali de R$ 5.000 por artefato. Então, artefato, balão, cangalha, bandeira, R$ 5.000 vezes 3. Então, a gente precisa coibir, já que não vai na consciência, no amor, vai na dor, Danilo. Não tem jeito, porque qualquer hora nós vamos ter aí um caso muito mais grave em relação aos aviões, em relação a incêndios graves, grandes, por causa dos balões. E eu acho que a gente não tem mais, nessa época, né, hoje em dia, a gente continuar fazendo esse tipo de prática, Danilo. É verdade, tem toda a razão, a gente depois, né, precisa continuar ao longo da nossa programação, a gente já tem feito, né, o controle aí, as denúncias com relação aos balões, né, queria agradecer demais aqui ao Major Marcos Palumbo, do Corpo de Bombeiros, vereador aqui da cidade de São Paulo, por prestar serviço e ajudar a gente aí a se prevenir e saber também os cuidados, o que fazer num acidente, num caso como esse. Major, obrigado, viu, pela atenção mais uma vez aqui com a Rádio Bandeirantes, um bom final de semana, boa festa aí pra vocês, viu? Um forte abraço para vocês, a Rádio Bandeirantes, a rádio aí que mora no meu coração, sou ouvinte, um abraço para vocês. Aí eu falei um pouquinho antes com o Pedro, com o Agostinho, saudades aí e fiquem com Deus, estamos juntos. Um abraço grande, obrigado, viu? Obrigado ao Major Marcos Palumbo do Corpo de Bombeiros.